noite, usa teu filho como instrumento poderoso nas tuas mãos. Capacita, quebra agora todo mal, todo impedimento, meu Pai, todo incômodo físico, mental, toda preocupação caia por terra, que o teu filho, meu Pai, se ligue no Senhor e que leve, meu Pai, a sua mensagem ao seu povo. Assim nós pedimos, abençoe a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu saúdo a amada igreja do Senhor com a paz. Amém? Amém. Eu estou um pouco desconfiado que o povo não comeram o mocotó hoje não. Eu saúdo a amada igreja do Senhor com a paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem um ali que está quase morrendo. Mas hoje Deus tem cura. Amém? Hoje Deus tem restauração. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome desse Deus. Meu amado e minha amada, né? A mensagem de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 9. Mas nós vamos pegar alguns versículos antes, amém, amados? Em Lucas 5. E antes de nós irmos para a mensagem, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal da IC de Itaipuaçu, ICMF, amém? Igreja de Cristo, Ministério Frutificar, né? Se você ainda não conhece, venha conhecer, uma grande bênção, e eu espero que a mensagem desta noite possa alcançar a tua vida, alcançar o teu coração, independente de qual seja a situação que você esteja vivendo, o momento, mas eu creio que esse Deus, ele é poderoso para te tocar e para te alcançar. Então, se você ainda não é inscrito, corre lá antes da mensagem, se inscreve, ativa o sininho de notificação, compartilha, senta o dedo no like e vamos para a mensagem, em nome de Jesus, amém? E qual o título dessa mensagem, meu amado? A palavra vai dizer assim, em Lucas, nós já vamos entrar no título, Lucas capítulo 5, eu vou começar aqui do 1, amém, amados? A palavra vai dizer assim: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se amontoava em volta dele, para ouvir a mensagem de Deus, e ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído dele e estavam lavando as redes. E Jesus entrou em um dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e começou a ensinar a multidão. E quando acabou de falar, Jesus disse, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leva o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. E Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Vamos lá para o caramba. E lá no versículo 9, Jesus vai dizer para Pedro não se preocupar, né? Por quê? Com aquilo, porque a partir de hoje, Pedro
e os seus companheiros não seriam mais pescadores de peixe, mas pescador de almas, né? Amém. É que a mensagem aqui, infelizmente, né, não sei por que cargas d'água, está aqui. No versículo 9 diz assim: então Simão e os outros que estavam com ele ficaram abismados com a quantidade de peixes que haviam pescado, né? Então Jesus vai dizer mais à frente para esses discípulos, né? Para Pedro, na verdade, e o seu irmão André, Tiago, enfim, o Senhor Jesus vai dizer: olha, você não fica preocupado com isso, com essa pesca, porque agora eu tenho um novo chamado, eu tenho uma nova história. A palavra vai dizer aqui, e o tema dessa mensagem é um ganhador de almas. Amém, irmãos? Quem essa pessoa? Sou eu e você. Fomos chamados para sermos pescadores de almas. Amém. Amém? Um chamado esse evangelístico, um chamado esse profético que o Senhor está liberando hoje sobre a minha vida e sobre a tua vida, meu amado e minha amada. Glória a Deus. A palavra vai dizer que o Senhor Jesus estava ensinando, como nós acabamos de ler essa mensagem. Mas a palavra vai dizer que o Senhor Jesus entra de uma forma proposital, porque tudo que Jesus faz, ele tem um propósito, porque tudo aquilo que Jesus faz tem um porquê e um para quê. E muitas vezes nós não compreendemos esse propósito de Deus em nossas vidas. Então, o Senhor diz para Pedro: Pedro, tendo ele acabado de ensinar, de entregar a mensagem de Deus, porque a multidão estava precisando ser alimentada. A multidão precisava ser saciada de quê, amado? Não de pão e nem de peixe, mas estava precisando ser alimentado das boas novas. E quando Jesus estava no barco de Simão, Pedro, Jesus já estava ensinando a Pedro o seu chamado, porque a mesma forma que Jesus ministrava a multidão, Jesus ministrava também no barco. E aí o Senhor Jesus, ele chega e mostra para Pedro, dizendo que não importa o quão habilidoso e quão profissional Pedro era na arte da pescaria, né, em lançar a rede no mar, em lançar, de tirar a rede de dentro da água, de lançar, né, com sambiqui, não importa qual era o treinamento e quanto tempo Pedro vivia da pescaria, mas a verdade é que Pedro, tendo pescado a noite inteira, não apanhara nada. Amém, amados? O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero te dizer que não importa o quanto você é intelectual, o quanto você é habilidoso, mas as suas habilidades sem a presença de Deus e sem o chamado de Deus não é nada, meu amado e minha amada. Agora, a sua habilidade, né, com o chamado de Deus e a presença, o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, aí, meu amado, te prepara para viver o sobrenatural de Deus. Porque quando Jesus fala ali para Pedro: Pedro, não te preocupas com a pescaria, não te preocupa mais com os peixes, porque a partir de hoje você vai viver na minha dependência, você vai ser alguém que vai viver naquilo que eu vou te ministrar, aquilo que eu vou te ensinar. E a palavra vai dizer que imediatamente, largando as redes, o seguiram. Amém, amados? Por quê? Porque Pedro entendeu a urgência do chamado que ele estava sendo convocado. Amém, amados? Então, Pedro diz: Senhor, tendo pescado a noite inteira, nada apanhamos.
né? Pedro está dizendo para o Senhor Jesus: olha, eu sou alguém experimentado em pescaria, eu sou alguém que vivo da pescaria, né? Eu sou alguém que vivo dos frutos do mar, né? Desde muito novo eu aprendi com meu pai a arte de pescar. E então Jesus diz para Pedro: Pedro, afasta o barco, põe o barco em alto mar, né? Ou numa parte mais profunda da lagoa. E aí quando chega ali, Pedro, né, o Senhor Jesus diz para Pedro: Pedro, lança a rede para poder pescar e apanhar peixes. E Pedro diz: mestre, com todo respeito, né, nós estamos um pouco cansados, porque pescamos a noite inteira, trabalhamos a noite inteira e nada conseguimos pescar, mas eu não quero me ater à pescaria, mas eu quero me ater ao chamado de Deus. Amém, amados? Então a palavra vai dizer que quando Pedro lança aquela rede, e ele tenta puxar aquela rede, ele não conseguia puxar, porque a palavra vai dizer que o barco estava quase afundando. Então ele faz sinal para quem? Para os seus companheiros de pesca, que assim como ele, tinham pescado também a noite inteira, tinham passado a noite no mar e não tinham apanhado nada. Mas Deus, amados, Ele se manifesta de uma forma sobrenatural, né? Então, os companheiros de Pedro, de barco, de pescaria, daquela cooperativa de pesquicultura, né? Então eles chegam ali e ajudam a Pedro, né? E tiram a rede, mas a palavra vai dizer que os barcos iam quase a pique, iam quase parando, né? Iam praticamente só na marola da onda. Sabe por quê? Porque a pesca foi maravilhosa. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor Jesus, Ele chega diante de alguém que é experimentado em pescaria. Ele chega diante de alguém que é experimentado, né? De repente na área da construção civil, é um engenheiro, é um construtor, né? É um arquiteto, né? Ou é um excelente jardineiro, alguém que desde a sua mocidade trabalha com a jardinagem, faz jardins como ninguém, né? Alguém que é experimentado no campo, alguém que está acostumado, né? Que quando uma planta não quer frutificar, né? Ele faz cava ali em volta, chega uma terra nova, joga ali um fertificante, né? Para poder trazer uma força para aquela raiz, para aquela árvore, e de repente aquela árvore começa a ganhar vida, né? A folha daquela árvore começa a ficar mais verde, ela começa a ficar mais vistosa, e dentro de pouco tempo ela começa a dar os seus frutos, né? Segundo a sua semente. Mas Deus pega a pessoa assim, como Pedro, assim como eu, assim como você, alguém entendido em algumas áreas das nossas vidas, e quando tudo parece estar dando errado, ele diz: olha, eu tenho uma solução, mas o caminho é esse. E qual é o caminho aqui? Pedro, ele deixa bem claro: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, mas mestre, nós trabalhamos a noite inteira, e tendo trabalhado a noite inteira, não produzimos nada. Essa noite foi uma droga, foi uma porcaria, nada aconteceu, não pegamos nenhuma piaba, quanto mais alguns peixes, né? Ou uma tilápia, ou um robalo, não pegamos nada, Senhor, trabalhamos a noite inteira em vão, mas sobre a Tua palavra. Ou seja, Pedro entendeu que aquele que estava ordenando que ele lançasse a rede, que ele afastasse o barco da beira da praia e fosse para um local onde havia peixe,
né? Porque aquele que estava conduzindo, ele entendeu pelo Espírito, a palavra não diz isso, mas aqui eu vou conjecturar, que Pedro entendeu pelo Espírito que aquele que estava falando com ele não era qualquer um, não era qualquer pessoa, não era qualquer profeta que estava falando com Pedro, né? Pedro, pelo Espírito, ele testificou, né? Aqui eu estou conjecturando que aquele que estava falando com ele tinha poder para trazer à existência aquilo que não existia. Glória a Deus, aleluia, amados. Então Pedro diz: sobre a tua palavra, Senhor, eu vou me colocar debaixo de obediência, e eu vou lançar a rede, né? O que eu quero dizer com isso, meu amado e minha amada? Quando nós nos colocamos no local de obediência ao Senhor, o Senhor ele vai nos fazer prosperar, ainda que o chão esteja de ferro e o céu esteja de bronze, Ele vai se levantar em meu favor e ao teu favor. Ele vai dizer: olha, o caminho é esse, o céu está trancado, a terra não produz nada, mas eu vou fazer produzir, eu vou fazer aquilo que é impossível dar certo. Aleluia. E todos nós temos um chamado, né? Tudo isso Deus faz para que Pedro viesse entender que a pesca, durante muito tempo, sustentou a família de Pedro, trouxe o sustento à vida de Pedro, o alimento, né? Foi da pesca durante muitos anos que Pedro sustentou a sua casa, né? E muitos daqueles que seguiam a Pedro também sustentavam as suas famílias através da renda da pesca. Mas Jesus fez tudo isso para que Pedro entendesse que o maior chamado dele não era produzir as coisas naturais deste mundo, mas era para viver o sobrenatural com Deus. Então o Senhor diz para Pedro: Pedro, a partir de agora, você não será mais um pescador do mar, mas agora você vai lançar a rede, você vai pescar almas, você vai ganhar vidas para o reino de Deus, né? O Senhor está liberando sobre Pedro uma palavra de evangelismo. O Senhor está liberando sobre a vida de Pedro uma palavra de conquistador. Por quê, amados? Aquilo que Pedro tinha conquistado até então era nada comparado àquilo que Jesus estava lhe oferecendo a partir daquele momento. Mas a decisão era de Pedro: voltar para o barco ou seguir a Jesus, porque a palavra vai dizer que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pedro decidiu seguir a Jesus. Amém. Pedro decidiu receber a palavra do seu chamado, e eu e você também precisamos tomar uma decisão. Amém, amados? O que nós queremos produzir, nós queremos viver, né? Embora não seja pecado nenhum, amados, você ter bens, né? Você ter uma boa casa, você ter um bom carro, né? Você ter uma boa situação financeira, você poder jantar em restaurantes maravilhosos, caríssimos, não tem nada de errado, amados. Mas o que nós precisamos entender, que tudo isso é um reflexo do chamado de Deus nas nossas vidas. Amém. Que tudo isso é um reflexo daquilo que Deus vai nos proporcionar à medida que nós nos colocamos em obediência na presença do Senhor. Vai ser assim, meu amado, do dia para a noite? Não, vai se levar um tempo. A palavra vai dizer que Pedro caminhou com o Senhor alguns anos, né? E mesmo assim, quando o Senhor Jesus foi crucificado, lá em João, vai dizer que eles voltaram a pescar, e Jesus se revela, se apresenta a ele, já, né, depois de ter sido crucificado. E aí Jesus pergunta para eles: vocês apanharam alguma coisa? Vocês pescaram algo? E eles dizem: não, Senhor, nós não pescamos nada. E aí Jesus diz: olha, joga a rede do lado direito. Né? E quando falaram isso para Pedro, Pedro entendeu que era Jesus que estava falando. Amém, amados? E ali eles arrastaram o barco para a praia,
e a palavra vai dizer que trouxeram peixe e pães, e aquela pesca naquele dia foram somadas a quantidade de 153 grandes peixes. E ali eles comeram, eles compartilharam, eles ceiaram com o Senhor Jesus. Mas ainda assim, havia uma palavra no final do Evangelho de Lucas, aonde o Senhor diz: olha, é necessário que eu vá, para que eu possa preparar morada, mas eu não vos deixarei órfão, né? Vai vir o Consolador, o Espírito Santo, mas fiquem em Jerusalém, até que do alto vos sejam revestidos de poder. Amém, amados? Não é você receber o chamado aqui, você tem que receber o chamado, aceitar o Senhor Jesus, ser batizado, amém? Ser tratado, ser curado, ser sarado. Para quê, amados? Para que você possa cuidar de outras pessoas que se encontram necessitadas. Pedro e os discípulos estavam sendo preparados, nesse momento que Jesus está falando: olha, ficar em Jerusalém até que do alto vos sejam revestidos de poder. O Senhor Jesus está dizendo: olha, fica parado, fica sentado não, vai aprendendo, vai comendo a minha palavra, vai sendo ministrado, vai recebendo a porção da palavra, busca o conhecimento, busca crescer em conhecimento, estatura e graça, né? Porque às vezes nós recebemos o chamado para sermos um ganhador de vidas, para conquistarmos as nações, para sermos levados a lugares onde nós não imaginávamos que fosse, mas o Senhor liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida, nos levar à presença dos reis, dos sacerdotes, dos presidentes, dos governadores deste país, dos prefeitos, dos vereadores, senadores, deputados. Ele vai levar a mim e a você, meu amado e minha amada. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, temos que ficar em Jerusalém, no tempo de aprendizado. Por quê, amado? Mas buscando o conhecimento, buscando da graça, buscando o Espírito Santo de Deus, para que quando nós venhamos estar na frente dessas pessoas, dos juízes, dos desembargadores, o Senhor possa nos trazer à memória tudo aquilo que Ele ministrou em nossos corações. Amém, amados? Para que Ele venha cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas. Que palavra é essa, pastor? Quando Ele diz que nós não temos que andar preocupado com o que haveremos de falar, porque Ele colocaria as suas palavras em nossa boca. Amém, amados? Para que você não venha falar bobagem diante daqueles que você vai ser levado à presença deles. Amém? Amém. Então, a palavra vai dizer, que o Senhor Jesus pediu para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E aonde se deu esse poder, meu amado? Lá em Atos dos Apóstolos, aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, que o Senhor derramaria sobre toda a carne, sobre todo o ser. Amém, amado? Sobre os servos e servas, os jovens falariam, profetizariam, os velhos teriam sonhos. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. E aí, lá em Atos dos Apóstolos, a palavra vem dizendo que no Pentecoste, uma voz impetuosa, línguas como de fogo, desceu ali a presença, o poder que Jesus falou, que o povo seria revestido, e aí eles foram batizados, foram cheios do Espírito Santo. E aí de repente, meu amado e minha amada, Pedro é batizado no Espírito Santo, os discípulos, os apóstolos são batizados no Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas, cada um segundo a sua língua entendiam. Amém, amados? Havia uma comunhão, havia uma comunicação.
Havia uma ligação, o mesmo espírito, o mesmo alinhamento espiritual. Glória a Deus. E aí Pedro começa a testemunhar, começa a falar das maravilhas que viveu com o Senhor e na presença de Jesus, né? Lá em Atos Apóstolos capítulo 2, eu vou ler só o versículo 41, que diz assim: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados naquele dia, quase 3.000 almas. Aleluia, amado, você não pegou. Foram batizados quase 3.000 almas na primeira pregação de alguém que foi chamado para ser um ganhador de almas. Sabe por quê, amados? Porque Pedro se colocou à disposição do Senhor, porque Pedro resolveu obedecer, ainda que Pedro, como eu e você, no percurso, no caminho, cometeu alguns percalços, cometeu algumas falhas, cometeu alguns deslizes, cometeu alguns devaneios momentâneos, meus amados, né? Quando se achou que era mais do que era, quando ele disse: Senhor, se preciso for, morrerei contigo. O Senhor diz: para trás de mim, Satanás. Alguns versículos à frente, onde o mesmo Jesus diz para ele: tu és Pedro e tu és pedra, e sobre ti eu edifico a minha igreja, e te entrego a chave dos céus. Aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e aquilo que te ligares na terra será desligado nos céus. Né? Alguém que tinha sido chamado, tinha, né, sido instituído como igreja do Senhor, meu amado. E talvez você esteja dizendo: pastor, mas é porque você não conhece a minha história, você não conhece aonde que eu estou, você não sabe até onde eu já fui, o quanto eu me afastei da presença de Deus. Mas eu quero te dizer que ainda é tempo de você voltar, eu quero te dizer que ainda dá tempo para você se arrepender e viver o chamado que Deus tem para a tua vida. Eu quero te dizer, meu amado e minha amada do Senhor, não importa de que forma você entrou aqui nesta noite, ou de que forma que você chegou através deste vídeo, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que chamou Pedro, Ele também te chama. É o mesmo Deus que falou com Pedro, Ele também fala ao teu coração. Ele também pode ministrar a tua casa, Ele também pode ministrar a tua família, Ele pode trazer vida, Ele pode trazer restauração àquilo que o inimigo durante muitos anos destruiu. Ele pode construir e reconstruir uma história nova sobre a tua vida, porque naquele dia, em uma única pregação de Pedro, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor, se ajuntaram quase 3.000 almas se ajuntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Amém, amados? De qual parte você quer fazer, né? De que parte você quer fazer, né? De que lado você quer estar? Você quer estar do lado que fazem, que se ajuntaram, ou você quer fazer parte dos que ficam para trás, dos que ficam se lamentando? Porque Deus, Ele não nos chama para viver nos lamentando pelos cantos, Ele nos chama para sermos conquistadores, né? E Ele disse, o Senhor Deus disse a Josué: Josué, ser forte, ser corajoso, não pasme, nem te espante, porque eu te levanto como coluna, assim como fui com Moisés, serei contigo. O Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, você me ama? Simão, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Então Pedro, cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez o Senhor disse: Pedro, tu me amas? E Pedro, já irritado: sim, Senhor, tu sabe de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Então o Senhor disse: então cuida das minhas ovelhas.
Simão / Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. O Senhor tem nos chamado para cuidar de vidas, né? Mas não é tão simples cuidar de vidas, né? Porque, amados, não basta você ganhar almas para Jesus, você tem que cuidar, né? Você tem que, me fugiu aqui a memória agora, consolidar. Amém. Né? Você tem que consolidar aquela pessoa, você tem que trazer o ensinamento, trazer a palavra de Deus, porque é muito simples, meu amado, nós pregarmos aqui para 500.000 pessoas, e dessas 500.000 pessoas, né, 100.000 aceitar o Senhor Jesus, né, a pessoa vinha aqui à frente, recebeu uma oração, mas e depois, e o após-culto, e a consolidação, tem que haver uma consolidação, meu amado. Essa pessoa precisa ser tratada, essa pessoa precisa ser curada, essa pessoa precisa ser sarada. Sabe por quê, amados? Porque o Evangelho hoje, infelizmente, e me perdoe, né, os irmãos que nos ouvem, né, os irmãos aqui na igreja, porque tem muita gente dentro da igreja que aceitou o Senhor Jesus, que levantou as suas mãos, recebeu uma oração, né, de arrependimento, né, foi pedido para que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, e que de lá não se apagasse, mas essas pessoas não estão curadas, essas pessoas ainda não foram tratadas, essas pessoas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, aceitaram o Senhor Jesus com a boca, mas o seu coração está longe da presença do Senhor. Sabe por quê, meu amado? Porque quando nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele é suficiente para as nossas vidas, e quando nós aceitamos as nossas mãos, somos batizados, somos tratados, somos sarados, meu amado e minha amada, não é qualquer coisa que vai nos tirar da presença do Senhor. O apóstolo Paulo fala que nem as coisas do passado, nem do futuro, nem altura, nem profundidade, nem as coisas do presente, nem do porvir, poderá lhe separar do amor de Deus. Mas Paulo, ele foi tratado pelo próprio Cristo. Pedro, ele foi tratado pelo próprio Senhor Jesus, né? Nós precisamos ser tratados, sarados, para quê, amados? Para que nós possamos exercer o chamado de Deus com excelência, amém? E não importa o quanto eu e você, meus amados, sejamos entendidos em algum tipo de assunto. Pastor, eu prego muito, pastor, quando eu oro, cai fogo do céu, glória a Deus, aleluia, né? Quando eu determino que não vai chover, não vai chover, quando eu determino que vai cair fogo do céu, cai fogo do céu, meu amado e minha amada, né? Eu determino que o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o manco vai andar, amado, isso não importa se você não for sarado, amém? Porque tudo isso, amados, é um conjunto. A minha alma, ela tem que estar né? Santo, sarado e curado. Para quê, amados? Para poder tratar a vida de outras pessoas. Deus nos chama para sermos ganhadores de almas. Mas o meu fruto e o teu fruto, ele tem que ser um fruto que permanece, que é bonito, que tem saúde, não é que quando abre a polpa é bonita, é saudável, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite, no nome de Jesus. Deus te chama,
Mas nós precisamos entender que para vivermos o chamado de Deus, a primeira coisa que nós precisamos é obedecer. E a segunda coisa, pastor, eu preciso ter ouvidos sensíveis. Para quê? Para ouvir a voz do que me chama, para ouvir a voz daquele que libera sobre a minha vida e sobre a tua vida algo extraordinário, algo que o ouvido não ouviu, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu o coração do homem. As coisas que serão reveladas, Deus quer usar a mim e a você como instrumento. E a terceira coisa que eu preciso entender, que não é na força do meu braço, não é no meu entendimento, mas é pela revelação do Espírito. Aleluia. Quando Pedro entendeu isso, meus amados, a palavra vai dizer que na primeira pregação, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Sabe por quê? O Senhor nos chama para alcançar as nações. 3.000 almas, perto de bilhões de almas que ainda precisam ser alcançadas. E quem vai usar? Deus vai usar quem? Vai usar Pedro? Não, amado. O Senhor já usou a Pedro, o Senhor já usou a João, já usou a Tiago, já usou a Tomé, mas agora chegou a nossa vez de sermos usados, de recebermos o chamado de Deus e de vivermos o chamado para Deus. Enquanto o pastor Marcelo adora, medite nessa palavra no nome de Jesus. Enquanto você medita, o Senhor Ele te visita.
Enquanto você muitas vezes diz: para mim não tem jeito, para mim não tem solução, não tem jeito para o meu marido, não tem jeito para minha esposa, não tem jeito mais para o meu filho, não tem mais jeito para minha filha, está entregue. Enquanto muitos dizem: ali vai um viciado, ali vai uma prostituta, ali vai um traficante. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: ali vai o meu ungido, ali vai o meu separado, ali vai alguém que tem um propósito, ali vai alguém que tem um chamado da parte do Senhor. E o Senhor está dizendo: não entregue. Talvez você tenha trabalhado durante muito tempo, durante muitos anos, na recuperação de alguém, de algum familiar, e talvez você tenha dito: não tem mais jeito, não tem mais solução, mas o Senhor está te dizendo nesta noite: não é o fim, é apenas um recomeço, porque eu tenho chamado para viver o sobrenatural, para viver o chamado de pescador de almas. Ei, a sociedade olha para você e diz: esse aí não tem jeito. Mas Jesus está dizendo: ali vai um ganhador de almas, ali vai um recuperador de traficantes, ali vai alguém que vai transformar a vida de uma prostituta, ali vai alguém que vai transformar a vida de um viciado, de um drogado, de alguém que nesse momento está no leito de morte, já foi desenganado pela medicina, o médico já mandou levar para casa para passar os seus últimos momentos, mas Deus está dizendo: eu te chamei para ser um ganhador de alma. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conhece. Aleluia. Eu quero chamar você que nessa noite precisa de uma oração. Aleluia. Pastor, tem algo que é impossível. O Deus do impossível, Ele está no barquinho.